Senhor, quando muitas coisas têm acontecido, o Senhor tem, Senhor, perseverado conosco, o Senhor tem mantido, Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles, Senhor, que são fiéis à Tua palavra, aqueles que são fiéis, Senhor, ao Teu direcionamento. Senhor, dê-nos um coração, Senhor, de simplicidade, Senhor, obediência e submissão ao Teu falar, à Tua direção atual, Senhor, ao Teu mover atual. Queremos, como igreja nesta cidade, cooperar com o Senhor, praticando a Tua palavra, fazendo a Tua vontade, para, Senhor, assim apressarmos e trazermos o Senhor de volta. Esse é o nosso anelo. Senhor, pela justa cooperação de cada irmão, pela justa cooperação de cada parte, o nosso anelo, Senhor, é edificar a igreja. Senhor, pela justa cooperação de cada um, pela justa cooperação de cada membro, Senhor, pela justa cooperação de cada irmão, Senhor, queremos, Senhor, contribuir, Senhor. Senhor, para que por meio, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, o Senhor possa edificar a Tua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, permanecer, Senhor, correndo a nossa carreira até a volta do Senhor. Por isso nos ajuda, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda, Senhor Jesus, a visão que nós temos recebida do Senhor, Senhor, para que juntos, Senhor, possamos, Senhor Jesus, fazer a Tua vontade nesta terra, trazer o Teu reino. Ó Senhor, abençoa o Senhor a igreja em Carlos Chagas, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, os casais, abençoa os irmãos, abençoa as irmãs, abençoa os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Senhor, abençoa os Senhores que estão aqui, abençoa os Senhores que também estão em casa, que por algum motivo não puderam estar conosco. Senhor, que eles possam também, Senhor, juntos ser um conosco. Senhor Jesus, ser um, Senhor, com o Teu falar. Senhor Jesus, queremos, Senhor, avançar. Senhor, por isso nos ajuda, nos encoraja. Senhor, clareia a nossa visão, dia após dia. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, graças a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida dos irmãos. É o que o Senhor ama, é ver todos nós aqui juntos, unidos, em unidade e unanimidade, avançando como igreja nessa cidade. Isso é o que traz alegria no coração do Senhor. É isso, louvamos a Deus pela palavra que temos recebido. E que o Senhor nos faça permanecer sempre avantes, constantes e avantes na obra. Amém? Nós temos que perceber que com a iminente volta do Senhor, e está muito próxima, né? O inimigo, ele de alguma forma, ele vai querer te desanimar. Mas em Efésios fala que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos com medo. Mas nós recebemos um espírito de filiação. É isso, é Efésios que fala ou é Gálatas? Em que nós clamamos, Abba, Pai. Irmãos, graças a Deus, hoje nós podemos clamar, Abba, Pai. Hoje nós podemos clamar que nós temos um Pai. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, e nós temos uma visão clara a respeito da vontade de Deus. Amém? Então, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela vida dos irmãos, que o Senhor nos leve a sempre avançar. Amém? Antes de entrar na mensagem, gostaríamos de dizer que essa mensagem será a última mensagem que estaremos vendo dentro do livro Quem Tem Ouvidos Ouça. Tá? Já vimos durante 5 semanas a respeito da experiência das igrejas de Pérgamo e Tiatira. Estaremos findando hoje essas mensagens. A partir de segunda-feira, estaremos dando início na leitura do nosso alimento diário. Amém? Está aqui. Essa nova série, Palavra, Vida e Edificação, o título do primeiro volume é Não Desperdice o Seu Tempo. Irmãos, não desperdice o seu tempo. Nós precisamos ter um foco, uma meta, nós precisamos ter uma visão clara, e nós não temos mais tempo para perder nessa terra. Então, junto com o alimento diário, que este aqui é o primeiro volume, vem um livro para os adolescentes, que inclusive, ontem, não foi isso? Eles fizeram uso já desse livro no GFCM Jovem aqui no local de reuniões. Amém? Então, se você tem assinatura e ainda não pegou, procure o irmão que é responsável pelo seu GFCM, pegue o seu, e está vindo também, vai vir acompanhado junto com o
chave, imergindo na palavra de Deus. Amém? Graças ao Senhor, quanto alimento, quanta palavra, quanta revelação. Então, a partir de segunda-feira, daremos início ao nossa nova série do nosso alimento diário. Amém? Se você ainda não pegou, pegue o seu. Se você não tem a sua assinatura, procure-nos, que iremos também tá te incluindo. Amém? Então, como vimos, iremos terminar hoje o desfrute dentro do livro Quem Tem Ouvidos Ouça. Muita luz, tá? Muito aprendizado. Nós precisamos aprender tanto com os erros quanto com os acertos. Vimos desde a igreja em Éfeso, tudo começou, a degradação, teve origem lá em Éfeso, irmãos, quando a igreja em Éfeso perdeu o amor pela palavra, perdeu o primeiro amor. Se Éfeso não tivesse perdido o primeiro amor, a igreja não se estenderia nessa degradação como se estendeu até os séculos passados. Foram muitas coisas, foram muitos acontecimentos, e o Senhor trouxe-nos essa luz para que possamos aprender com estes erros. Alguém certa vez disse que bem-aventurado é o que aprende com o erro dos outros. Certo? Você vê, por exemplo, os discípulos. Quem levava mais paulada, entre aspas, dos discípulos? Qual dos discípulos levava mais paulada, entre aspas, do Senhor? Pedro. Agora você acha que João era fácil? João era o filho do trovão. A primeira deslize que ele deu foi pedir para descer fogo do céu e consumir toda a cidade onde eles estavam. O Senhor já repreendeu ele. Aí ele foi, opa. Mas você acha, irmãos, que João, vendo o erro do apóstolo Pedro, João não aprendeu com isso? Ah, é claro que aprendeu. João olhava e falou, o que eu vou fazer isso? Não faço. Entendeu? Então, irmãos, bem-aventurado é quem aprende com o erro dos outros. Porque quando eu e você aprendemos, nós não necessariamente precisamos passar pelos mesmos sofrimentos. Pedro sofreu bastante. Não estamos dizendo que João não sofreu. Pedro sofreu. Por quê? Impulsivo, agia por si mesmo, pensava e falava. Era aquele que... Mas graças a Deus pelo exemplo dele também, que nos ajuda bastante. Então, começou lá em Éfeso, a degradação, perda do primeiro amor. Quando perde-se, irmãos, o primeiro amor, qual que é o resultado para a vida? Ou para a igreja? Sofrimento. Caiu em Esmirna. Quando uma igreja perde o primeiro amor, o amor reverente pela palavra, essa igreja inevitavelmente entra em sofrimento. Perseguição da igreja? Igreja em Esmirna? A igreja sofredora, depois entra em quem? Pérgamo. Aí nós vimos que nesse período, provavelmente ali no ano 311, 313, Constantino, o imperador Constantino, depois de muita perseguição aos cristãos, à igreja cristã, depois de muito massacre, depois de muito martírio, irmãos, eles não tinham liberdade de falar, de pronunciar nada referente a Deus. Se quisesse ter alguma reunião entre eles, teriam que se reunir escondido, porque não podia, era perseguido. As propriedades eram tomadas, confiscadas pelo Estado, e ali não se tinha liberdade para adorar o Senhor. Mas quanto mais perseguia, mais aumentava o número dos fiéis ao Senhor. Aí Deus, na permissão do Senhor, levanta-se Constantino, o imperador romano, e este homem, ele vê que nós precisamos parar com essa perseguição, e nós precisamos agora nos unir a eles. Tem um ditado que fala, se não pode com eles, una-se a eles. Nós vimos que por meio dessa união do Estado com a igreja, houve o quê? O casamento Pérgamo, o casamento da igreja com o Estado ou com o mundo. Teve o seu lado positivo, porque eles não precisavam mais reunir às escondidas, oculto, puderam já ter os seus locais de reuniões estabelecidos, adorar a Deus publicamente. Eles não precisavam mais, os bens que foram confiscados pelo Estado eram devolvidos,
as posses. Só que, irmãos, o lado negativo foi que o entrar para a igreja deixou de ser a conversão e passou a ser a conveniência. Me convém estar junto deles. Constantino era um imperador muito conhecido, provavelmente muito aclamado. Então, com a chegada dele para dentro da igreja, trouxe com ele uma multidão de pessoas. Não necessariamente convertidas, porque nós não podemos garantir que Constantino era convertido. Então, aquelas pessoas vieram com suas bagagens pagãs, o paganismo, as tradições, os conceitos, entrou para dentro da igreja em Pérgamo. E a igreja em Pérgamo fez o quê? Cresceu em número. Mas não necessariamente número quer dizer vida. Número não quer dizer vida. A vida não é representada pelo número de pessoas em um determinado lugar. A vida é representada pelo fluir do Espírito. Quando o Espírito tem liberdade, quando a palavra tem liberdade de atuar, irmãos, neste lugar há vida, independente se seja muito ou pouco, sejam muitos ou poucos. Amém? Então, na igreja em Pérgamo houve esse casamento. E muitas das práticas que houve em Tiatira tiveram início em Pérgamo. Foi em Pérgamo que o sistema, o clericarismo, ele foi estabelecido. Em que a direção da igreja já não mais pertencia aos presbíteros, que são os bispos, e passou a ser delegada a uma hierarquia de comando e poder dentro das igrejas, dentro da igreja. Ali foram levantados bispos, foram levantados acima dos bispos arcebispos, acima dos arcebispos cardeais, acima do cardeal veio o instituído o sistema papal. Então é uma hierarquia. E existiam também a numerosa multidão que não passava de plebeus. Aqueles humildes, aqueles que não tinham... Para você ter uma ideia, irmãos, a era da igreja em Tiatira, conhecida também como Era das Trevas, ela se estendeu, Flávio me corrija se eu estiver errado, ela estendeu desde o século V até o 15º século. Não foi isso? Quando houve a reforma igreja em Sardes. No ano de 1500, outubro de 1500, 31 de outubro de 1500, Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg 517, fixou na porta da igreja, da Catedral de Wittenberg, as 95 teses. Então, olha quanto tempo houve a escuridão. As pessoas não tinham contato com a Bíblia. As pessoas não tinham contato com a palavra. A única Bíblia, irmãos, que existia era em latim. E quem conhecia o latim era somente os bispos. E falava o que queria. E quem ouvia não conhecia, então recebia. Aí acreditava. Depois da reforma, sabemos que a Bíblia foi traduzida para outras línguas. Então, irmãos, toda degradação tem início no abandono da palavra profética. E nós precisamos orar ao Senhor para que o Senhor guarde o nosso coração, para que nós não percamos a nossa visão concernente à palavra que nós temos visto e ouvido. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mantenha firmes e avantes. Amém? O Senhor está voltando. E nós não temos mais tempo a perder. Amém? Então essa degradação que começou, irmãos, hegemonia de poder, disputa de poder, quem tem mais poder, quem é que pode mais, você leu isso aí? Nós vimos que a hegemonia de poderes ali, entre as 5 principais cidades do mundo daquela época, Roma no ocidente, Constantinopla no oriente,
Alexandria do Egito, a terceira maior cidade. Antioquia da Síria. Alexandria, a segunda maior cidade. Antioquia da Síria, a terceira maior cidade, Jerusalém. Houve-se ali a disputa entre bispos, né? Quem que era o maior, para que por meio deste o papado fosse instituído. Então, irmãos, quando cai-se na era da igreja em Tiatira, somente se solidifica aquilo que já teve início em Pérgamo. Então, toda degradação, ela tem início ao abandono do primeiro amor. Irmãos, não abandone o primeiro amor. Não abandone, irmãos, o amor pela palavra. Não permita que a sua mente seja levada por qualquer tipo de dúvida. Ore ao Senhor. Senhor, eu quero permanecer até a tua volta, fiel ao teu falar. Porque em Tiatira, o que significa Tiatira? Qual que é o significado da palavra Tiatira? Oferta de incenso, oferta aromática, oferta de coisas, né, de aroma. Mas também Tiatira, ela tem um significado de odor de aflição. E a igreja de Tiatira permanece até hoje. Essas 4 igrejas, as primeiras já passaram, não eram 7 igrejas? Éfeso passou, Esmirna passou, Pérgamo passou. Entra em Tiatira, Tiatira permanece, Sardes permanece, Filadélfia e Laodiceia. Então, Tiatira hoje, ela é referida-se à igreja romana, à igreja católica romana. A palavra católica quer dizer universal, não tem nenhum problema. Nós somos uma só igreja. Apostólica, não tem problema. Seguindo a direção, né, a doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2. Mas quando entra aquele nomezinho romana, irmãos, ali que foi o problema. Porque já não mais a direção da igreja estava sob a direção do Espírito, mas sim sob a direção do Estado. Qualquer assunto referente-se à igreja era levado para o Estado. Era o Estado quem decidia, era o Estado que direcionava, era o Estado que dava a direção, as ordens. Já pensou? Qualquer conflito dentro da igreja, vamos levar para quem? Para Constantino. Constantino tinha um discernimento espiritual para tomar decisão de igreja? Pensa a era caótica e a era das trevas. Por isso que é conhecido como era das trevas. Então, teve início no 5º século e estendeu-se até o 15º século. Abra comigo Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, já falamos isso aqui semana passada, não vamos entrar. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Apocalipse 2, 18. Essas coisas diz o Filho de Deus. Então o foco, quando o Senhor já começa, ele fala quem? Quem que ele é? Filho de Deus. Ele nem foca no Filho do homem. Porque se focasse no Filho do homem, poderia reforçar a visão de filho aclamado, como assim é visto, né? Quem é Jesus? Filho de Deus. Mas para a igreja em Tiatira, quando você fala Jesus, Jesus filho de Maria. Por isso que ele foca. Quem é Jesus? Filho de Deus. Certo? Esse é Jesus. Agora ele não era filho de Maria, era da Virgem, mulher muito usada por Deus. Mas o foco é Jesus, filho de Deus. Está entendendo? Por isso que ele começa a falar desse jeito com a igreja em Tiatira. Jesus, filho de Deus. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras. Tem obra? Muita.
O teu amor, tem amor? Tem. A tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Muita obra, muita caridade, muita benfeitoria. Irmãos, mas sem a essência. Entendeu? Sem a essência. Aí o versículo 20. Tenho, porém, contra ti. Todas as igrejas o Senhor usa, a não ser a igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia. Essas duas igrejas, o Senhor não usa essa palavra, tenho, porém, contra ti. As demais 5, ele usa essas palavras. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara, profetiza. Espera aí, quem instituiu? Ela se declarou profetiza. Irmãos, quem institui é Deus. Deus é quem estabelece, Deus é quem retira. É Deus que estabelece. Mas aqui, se no Antigo Testamento, então ela não morreu. 16, mulher não é o físico, não é a pessoa, mas os ensinamentos, as doutrinas e as práticas. Entendeu? Que a si mesmo ensine, que aí já é um erro. O ensinar, irmãos, o ensinar, o falar que não é direcionado por Deus, já é um grave erro. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem. Então, ou seja, os meus servos, quer dizer que na igreja em Tiatira havia os servos do Senhor, os fiéis, os remanescentes. Entendeu? Por isso que fala ao vencedor, porque dentro de Tiatira havia os fiéis, mas estavam sendo o quê? Ensinados a praticarem a prostituição e para você ter uma ideia, entre o 5º ao 15º, a igreja se tornou juntou-se, meu irmão, a igreja com o Estado, acabou o poderio do mundo. A religião, a igreja, ela dominava a ciência, todas as áreas. Entendeu? Ninguém se livrava da mão da igreja, nem depois de morto. Sabia? Nem depois de morto o camarada se livrava das mãos da igreja. Sabe por quê? As indulgências, lembra as indulgências? Lembra o comprar perdão de pecados? Pensa você agora. Uma pessoa muito querida sua morre. Isso naquela época. Uma pessoa muito querida sua morre. Aí chega alguém para você e fala, olha, faz favor, vamos conversar. Essa pessoa, ela não foi tão boa para ir para o céu, mas ela não foi tão má para ir para o inferno. Ela está no purgatório. Se você, por X valor, quando as moedas caírem no gasofilácio, pular no gasofilácio, a alma dessa pessoa pula para o céu.
Irmãos, era assim, pesquisa para você, você vai entender a história. Se você pagar, só depende de você. Agora, como que essa pessoa, tendo uma pessoa amada que partiu, não fazia tal atos? Entendeu? Morreu? Não foi mais, mas ela não pode ficar nesse lugar, não. Ela não pode ficar no purgatório, não. Ela tem que ou ir ou subir ou descer. Agora depende de você. Já pensou? Aí pega uma pessoa que não tem nenhuma visão. Opa, agora, toma. E foi justamente, irmãos, nessa época, que quem estava no papado era Leão X. No ano de 1506, deu início à construção do maior templo de adoração do catolicismo, que chama a Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Papa Leão X deu início, mas não tinha recursos financeiros para concluir aquela... Quem já pesquisou, quem já esteve lá, não sei, sabe do que estamos falando, como aquele sinuoso, aquela construção, não é isso? Quanta pompa, quanta riqueza que há ali. Mas nós precisamos concluir essa obra, então, ou seja, nós vamos apelar, porque nós somos donos do homem, nós somos donos das pessoas, então nós determinamos, e vamos, ou seja, a pessoa morreu, X valor, ela sobe. Agora, se você não pagar também, ela desce, a escolha está com você, você determina. A salvação já não é mais pela fé, a salvação é pelas obras. É você pagar por pecado, irmão. Sabia que existia isso, Maria? Deixa eu pagar por 2 anos de pecado, e você, Então, por 2 anos os meus pecados estão perdoados, eu posso pintar e bordar, como diz aí. Irmãos, nessa época, a igreja dominava o mundo, irmãos. Sob domínio do Estado. Nessa época, Atos 16, abra comigo aí, por favor, Atos capítulo 16. Atos 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Atos 16, 18. Perdão, irmãos, Mateus 16, 18. Estou com Mateus aberto aqui. Senhor Jesus, Atos 16, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és quem? Pedro. Se você perguntar para qualquer pessoa que segue o catolicismo, você chega para ele e pergunta, quem foi o primeiro Papa? Ela vai falar que foi quem? Pedro. Sabe por quê? Mateus 16, 18 fala, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Presta atenção nisso aqui. Também eu te digo que você é Pedro. Petrus, pedrinha. E sobre esta pedra, Jesus está falando dele, que ele é a pedra angular, ele é a pedra de remate, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra sobre qual a igreja é edificada. Jesus estava falando que a igreja seria edificada sobre ele mesmo. Mas a visão que eles têm é o seguinte: você é Pedro. E sobre você, Pedro, a igreja será edificada. Se você for hoje na Basílica de São Pedro, alegam-se que sob o altar está o túmulo de Pedro, do apóstolo Pedro. E se ali está o túmulo dele, todos os papas são sepultados ali também. Então, presta atenção, sob você, Pedro, a igreja será construída. Entendeu? A visão seja, sobre o corpo, sobre os restos mortais, sobre a pessoa de Pedro, vamos construir essa basílica. Por isso que fala, pegou essa visão e defende essa visão. Entendeu? Ah, não, qual que é a igreja?
está lá no Vaticano, a Basílica de São Pedro. Por quê? Foi edificada sobre Pedro. O Senhor não está falando de pedra, o Senhor não está falando de construções físicas, o Senhor está falando da sua igreja. Então, irmãos, nessa era, começou-se grandes coisas, começou-se a defender muitas coisas, fermentos foram entrando, ensinamentos foram entrando, entrou-se o purgatório, entrou-se a confissão auricular, você tem que confessar os pecados para alguém tem que escutar para te levar sua causa a Deus, para Deus te perdoar. A confissão auricular entrou em cena nessa época, entendeu? A adoração a imagens, o culto a imagens, a adoração a Maria como imaculada, mãe de Deus, intercessora e intermediadora entre Deus e os homens. Entendeu? Muitas coisas foram entrando e a igreja se corrompeu. Volta para Apocalipse 2. Mas aí você pergunta, eu já ouvi que o papado ele teve início em Pedro. Se você pesquisar, irmãos, não é difícil. Ano 604. Quem que era o imperador na época? Focas. Nomeia Bonifácio I. Bonifácio I? Nicolau I. Como bispo de Roma, já era bispo de Roma. E ele nomeia ele, a partir de hoje, você é o bispo universal da igreja cristã. Que era o Papa. Nicolau rejeita e fala o seguinte, fala, olha, nenhum homem é capaz de deter tal posição, tal função. Somente Cristo. E qualquer homem que detém essa função, ele é um anticristo. 604, Focas estava no reinado. 3 anos depois, 607, Focas nomeia Bonifácio III, o primeiro bispo de Roma, como o primeiro papa, dá origem ao papado no ano de 607. Por Focas imperador, por meio de Bonifácio III. Pesquisa para você ver. Então o papado não teve origem em Pedro, irmãos. Não teve origem em Pedro. Então, sejam muitas coisas que nós aprendemos ouvindo. Entendeu? Você ouve. É a mesma coisa de falar que manga com leite faz mal. Aí você não chupa. O dia que você chupa manga, você não toma leite. Faz mal, eu vou morrer. Faz uma vitamina e toma. Quantas coisas, irmãos, foram ensinadas? Dentro da minha família, minha avó na época, graças ao Senhor, hoje ela é convertida. Quando chegava, meu irmão, na quaresma. Um dia eu era criança ali, meus 11 anos. Era sexta-feira da paixão. Não move uma palha. É ou não é? Uma história de lenha jogada no quintal da minha avó assim. E criança, eu cheguei ali, não era mais criança, era crescidinho. Peguei o machado, Flávio. Tinha uma toalha de lenha, fui bater. Gritaram lá de dentro da cozinha, não faça, era sexta-feira da paixão, não faça isso que você está batendo na cabeça de Jesus. Pelo amor de Deus. Que me deu um temor, irmãos. Por quê? Fala, você acredita. Por isso que hoje você está na sua mão a Bíblia aberta. Você é enganado se você quiser. Porque, irmãos, hoje a verdade está estabelecida. E hoje o Senhor é luz, como diz. Deus é luz. Então, muitas coisas ensinadas, não é isso? Te fala, você ouve. Opa, que medo. Apocalipse 2, deixa eu correr aqui. Quem que foi Jezabel? Jezabel tem significado de Baal exalta, ou Baal marido de. Jezabel, ela induziu o povo. 1 Reis 16, rapidinho comigo, por favor. 1 Reis capítulo 16. 1 Reis
Versículo 29. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Acabe. Quem que foi Acabe? Acabe reinou em Israel, sabemos disso. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, ou Onri, o que era mal perante o Senhor. Ele já fazia o mal. Mais do que todos os que foram antes dele. Já fazia mal. Aí encontrou quem? Jezabel. Aí, meu irmão, aí fechou o pacote. Versículo 31. Como se fora coisa de só menos, ou seja, como se isso não fosse o suficiente. Andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel. O homem já era trançado, como diz aí, né? Como se não bastasse o pecado do camarada, ele cometeu um mais grave pecado, que é tomar por mulher Jezabel. Irmãos, por favor, os jovens, orem ao Senhor para que o Senhor direcione o relacionamento. Com quem vocês devem se unir? Porque, meu irmão, uma escolha errada vai acabar com sua vida. E você vai colher os frutos dela, ó. Dependa do Senhor, os jovens, né? Dependa do Senhor. Porque, meu irmão, Acabe aqui, deu um tiro no pé. Tomou por mulher a Jezabel. Jezabel, irmãos, pensa na mulher maligna, possuída. Pensa na mulher, irmãos. Jezabel, Elias, o profeta Elias, todos sabem a história. Homem muito usado por Deus. Quem era Elias, irmãos? Por favor. No Monte Carmelo, Elias botou para correr 450 profetas de Baal, passou todo mundo a espada. Fez descer fogo do céu, orou para chover e choveu. Foi Elias, recebeu um recado de Jezabel. Elias, ó, pediu a morte. Era mulher de bigode, com respeito. Era mulher de bigode, meu irmão, Jezabel. Escolheu por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Olha, quem que era o Deus de Israel, pelo amor de Deus? Deus. E Acabe era rei de quem? Reinava onde? Em Israel. Então, se você não precisa fazer cálculo, se ele era rei de Israel e o Deus de Israel era o Deus, então ele tinha que servir a Deus. Ele foi e serviu a Baal. Induzida por quem? Jezabel, ó, em Samaria. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. O lugar de adoração era onde? Jerusalém. Levantou o altar onde? Altar paralelo. Altar paralelo. Precisamos ter muito cuidado com os altares paralelos. Hoje nós estamos edificando um altar ao Senhor. Precisamos ter muito cuidado com os altares paralelos. Aí o que aconteceu? Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, ó, que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor. Como se não fosse pouco, ergueu um poste ídolo, ó, de madeira. Isso aí abominação, irritou o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falaram por intermédio de Josué, filho de Nun. Irmãos, a mulher induziu Acabe a levar todo o povo à idolatria, à prostituição. O que é prostituição na Bíblia? Adorar outro que não é o Senhor. Isso é a prostituição.
E se você vê o significado do nome Jezabel, significa Baal, marido de. Então, por meio de Jezabel, Israel perdeu o marido Deus e tomou como marido Baal. Entendeu? Baal se tornou marido de Israel, do povo. Não é totalmente. Aí o versículo 19, capítulo 19, versículo 1, fala o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel. Aqui sabemos a história, você leu essa semana, muitos versículos. Elias subiu no Monte Carmelo, chamou os profetas de Baal, 450, tinha os profetas de Azera também, e falou: olha, vamos fazer aqui um holocausto, quem for Deus que se manifeste, quem for Deus que consuma o holocausto com fogo, eu vou dar a chance para vocês primeiro. Os 450, Elias ficou olhando. Edificaram o altar e ali durante toda a manhã invocaram a Baal, chamaram a Baal, clamaram a Baal, ninguém respondeu. E Elias zombou deles, falou: por acaso ele está dormindo? Ou está atendendo alguma outra situação? Ou está ocupado com alguma outra coisa para não ter respondido vocês? Chegou a hora de Elias edificou o altar, ali colocou o holocausto, ali madeira, jogou água, irmãos, e lavou e molhou tudo, e em volta do altar fez um rego, encheu de água, e orou ao Senhor, e desceu o fogo e consumiu tudo. O povo, vendo o que Deus estava fazendo, ainda assim duvidou quem era Deus. Desde a saída, irmãos, do Egito, o povo duvida quem é Deus. Deus mostra o poder, as 10 pragas. Deus faz o mar vermelho se abrir. Irmãos, então, por favor, não é milagre que te mantém firme na fé, é a palavra. Porque quando o milagre some, a sua fé some. Por favor, não se apoie. Se ressuscitar um morto, curar um aleijado. Não, irmãos. A nossa fé não é sustentada pelos milagres em si, mas pela palavra. Porque o povo viu muitos milagres, mas o povo não reconheceu quem era Deus. Mas Deus, quando Ele está confirmando a sua palavra, Ele faz. Aí sim, nós nos mantemos firmes, né, Flávio? Nos mantemos firmes. Olha o que o Senhor está fazendo hoje no nosso meio. Olha o que o Senhor está fazendo. Você acha que o inimigo tem alguma vontade de que a igreja seja edificada? Nenhuma. Você acha que o inimigo ele tem preocupação em cooperar para que as famílias sejam salvas? Você acha que o inimigo ele tem algum interesse em cooperar para que jovens e adolescentes saiam da sua área de zona de conforto e passem a servir a Deus, levar a palavra, pregar o evangelho e levar a salvação para as pessoas? Não tem nenhuma preocupação, pelo contrário, ele quer barrar isso. Entendeu? Então, irmãos, o que está acontecendo, você precisa estar claro, irmãos. A palavra, os sinais confirmam a palavra. Entendeu? E isso nos mantém seguros. Isso nos mantém seguros. Então, fez Acabe, capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro, nem ela foi, ela mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver. Cadê? Se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um destes. Aí o Elias, temendo. Irmãos, você não vê falando isso aqui de Elias em nenhuma outra passagem. Elias teve medo de Jezabel. Porque ele sabia quem que era a mulher. Lembra na vinha de Nabote? É Nabote, né? Ele teve medo. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Porque temendo foi para salvar, porque ele sabia que se ele ficasse, ela pegava ele. Para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias temeu Jezabel. Não temeu 450, mas temeu Jezabel. Jezabel valia por 1000, meu irmão.
Mas se você ver depois, no capítulo de 2 Reis, capítulo 9, se eu não me engano, o fim dela não foi bonito. Jezabel foi comida por cães. Nem enterrada ela foi, nem a terra quis ela. Foi comida por cães, de tão maligna que a mulher era. Agora volta para Apocalipse que eu preciso terminar. Apocalipse foi comida por cães. Então, essa influência de Jezabel, volta um pouquinho, Mateus 13. Essa influência de Jezabel não era pessoa física, eram os ensinamentos, eram as doutrinas, entendeu? Mateus 13, versículo 33. Mateus 13, 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher, que é Jezabel, tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar. Presta atenção. Disse-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Quem que trouxe o fermento? Uma mulher, que é Jezabel, tomou o fermento e misturou a 3 medidas de farinha. Você leu, você vai ler amanhã, para completar a semana, você vai ver que a medida de 3 farinhas remete-se a um preparo para uma refeição completa. Então essa corrupção que essa mulher trouxe, meu irmão, ela interferiu tanto no espírito, na alma e no corpo do homem. Entendeu? Ela colocou fermento porque Cristo é representado na Bíblia como a flor de farinha pura. Certo? Farinha sem fermento. Por que você acha que aos domingos aqui, você come, quando come o pão, aquele pão duro? É o pão sem fermento. Porque o fermento, o que o fermento faz? O fermento, ele embeleza. O fermento, ele torna as coisas mais fáceis. Ele torna o pão mais fácil de mastigar. Fermentado. O fermento, irmãos, ele fala com você o seguinte assim: esse negócio de negar a vida da alma, tem uma forma mais fácil para a gente seguir o Senhor. Entendeu? Tem um jeitinho mais fácil aqui. Negar a vida da alma, amar os irmãos. Tem um jeitinho mais fácil. Muda de lugar. Sai do mover. Entendeu? A 3, até ficar comigo. Capítulo 5. A doutrina e as coisas malignas. Então, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que é? Precisa ser muito? Não, um pouco de fermento vai danificar toda a massa. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Versículo: não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Fermentado, uma massa fácil de você digeri-la. Malícia. Entendeu? Mas agora o pão asmo, sabe aquele pão duro? Vai ser difícil de você mastigá-lo, mas consigo ele traz sinceridade
e verdade. O que você prefere? Você faz a sua escolha. Quer mastigar uma massa levedada, né, Ravi? Mas sim, não vou ter trabalho nenhum, mas cheio de maldade, malícia, ou aquele pão duro. Irmão, seguir a Cristo não é fácil não, meu irmão. É caminho estreito e porta estreita, senão ele não tinha falado sobre isso. Porta apertada, caminho estreito, qualquer coisinha, o Espírito te repreende, te exorta. O fermento é bonito o exterior, mas, ou seja, o conteúdo é maldade, é malícia. Agora, nós lemos aqui 7, 8. Primeiro, 1 Coríntios 16. Não, peraí. Senhor Jesus. Não, irmão. Levítico, vamos lá para Levítico. Levítico capítulo 2. Levítico 2. Vamos primeiro aqui. Levítico 2. Versículo 1. Essa é a oferta de manjares, oferta ao Senhor. Quando nós vamos oferecer, né? Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. O que é flor? Os irmãos já estão com a flor na cabeça. Claudinha com aquele canteiro de flores, né? Qual flor que parece a flor de farinha? É a farinha fininha, não é isso? Bem fininha, flor de farinha. Quando for oferecer, a sua mente já pensou em qual flor, né? Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso, não vê nenhum fermento. Versículo 4 e 5. Quando trouxeres oferta de manjares, bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. É tudo farinha e azeite. É o fluir do Espírito. É a pureza do Espírito. Versículo 5. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. O que o Senhor estava se referindo? Irmãos, a igreja ela se contaminou por isso. Tinha farinha? Tinha. Mas ele acrescentou azeite? Tinha. Acrescentou o quê? O fermento. Os ensinamentos de Jezabel caíram em Tiatira, meu irmão. E ali se solidificou. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara, profetiza, não somente a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Isso é a misericórdia do Senhor. O Senhor dá tempo para se arrepender, certo? Ela
todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição, eis que a prostou de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ela incita. O fermento de Jezabel incita as obras. Entendeu? Principal dela, a prostituição e a adoração a outros deuses senão o Senhor. Tudo aquilo que você se prostra diante dele, que não é o Senhor, aquilo é um ídolo, aquilo é uma prostituição. Toda oração que você faz, que não é direcionada ao Senhor, essa oração é uma oração, você está se prostituindo na oração. Entendeu? Toda confiança que você deposita, que não é em Deus, que não é no Senhor, que não é em Cristo, essa confiança, ela se torna uma confiança, ou seja, é uma prostituição. Entendeu do que eu estou falando? Irmãos, não tem menino aqui. Nós sabemos muito bem do que o Senhor, a direção que o Senhor tem nos dado. Então, vamos avançar. Queria terminar aqui, mas não vai ter tempo não. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos, pequenos grupos, compartilhar. Então, irmãos, essa foi Jezabel. Tinha muita coisa para falar sobre ela, mas por causa do tempo, como sempre, né? O relógio passa mais rápido, a hora passa mais rápido. Então, vamos compartilhar em pequenos grupos. Amém? E depois, se alguém tiver algum sentimento, quiser compartilhar aqui na frente também, nós vamos abrir para compartilhar direto. Jesus é o Senhor.